Olá! Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. Sejam bem-vindos ao marciochaves.com. Iniciando o programa da maneira tradicional, cumprimento aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. E um cumprimento especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito. E sem dúvida, quando nos deparamos com esse tipo de atitude no caminho, é hora de parar, olhar e refletir. Nós recebemos um vídeo e nesse vídeo conta a história, nos remete a uma ação, uma atividade, quando as pessoas se dispõem a ajudar outras pessoas, se dispõem a colaborar e contribuir na vida de outras pessoas. Pessoas que muitas vezes nem passariam no seu caminho, mas acabam tornando uma ação algo muito maior. Bom, nós vamos chamar um vídeo agora e com certeza você vai entender um pouco mais desse trabalho. E a gente volta em seguida. O pássaro andorinha, ele nos remete à esperança, à transformação. Ele tem um significado muito profundo. Eu sempre tive um sonho muito grande de ajudar crianças. A minha história, eu fui órfã pequena e sempre tive que batalhar muito para conseguir tudo que eu tenho. E quando eu me mudei para Sorocaba, eu fui para um lar de acolhidos, e lá eu tive uma conexão muito grande. Eu não imaginava como que era, né? Nunca imaginei que existisse um lugar assim. Porque aquelas crianças, apesar de muitas terem pais e mães, elas são muito mais carentes e desamparadas do que quem é órfão de verdade. Então, a dor delas me comoveu. E ali eu pude ver um significado para estar trabalhando e poder estar ajudando. Alguma coisa tinha que ser feita, tá? A gente não sabia o quê, né? Se era doar cestas básicas, o que era, mas a gente tinha que começar. Certo dia, num parque próximo de casa, eu estava correndo e encontrei um professor dando aula para um casal jovem. Aquilo ali para mim, me chamou bastante atenção. Aquela aula no meio daquela natureza me comoveu bastante. E um determinado dia, numa manhã de março, ele chegou cabisbaixo, chegou triste aqui para dar essa aula para nós. E eu perguntei o que tinha acontecido. Resumidamente, ele tinha socorrido 3 famílias naquela manhã que não tinham que colocar de alimento na mesa. Nós doamos 10 cestas básicas para o professor e ele escolheu 10 famílias aqui que precisavam aqui dos alimentos e acabou doando. A D11 certamente iniciou naquele momento. O nosso objetivo é transformar as vidas de crianças e adolescentes acolhidos no Brasil. É trazer o bem-estar para crianças e adolescentes. Capacitá-los, empoderá-los. Trazer um futuro, trazer esperança, trazer um sonho, mas não um sonho que se realize, um sonho verdadeiro e próspero. Trabalhar com a autoestima desses jovens e crianças para que eles sozinhos consigam prosperar, sozinhos consigam uma profissão digna e ingressem no mercado de trabalho. Hoje nós temos 2 projetos em vigor, né? O primeiro é a cesta básica e o segundo é o projeto de capacitação, que se chama Escola de Chefes. Foi criado junto com um querido amigo e chefe, Alessandro Lupini. Na verdade, foi algo que nasceu praticamente espontâneo. A Zara me perguntou com muita naturalidade o que tinha no mezanino da cozinha. E eu lá tenho uma escola, que é a Escola Fior di Zucca. Quando eu falei para ela da escola, luz. A imagem era luz no rosto dela, no olhar dela, no sorriso dela. Aí na hora eu não perguntei nada, mas praticamente 10 horas depois, o dia seguinte, ela me ligou. Acho que ela nem terminou de falar
de perguntar para mim, que eu já estava falando sim, claro que eu quero. Então a gente planejou um curso de 6 meses. São 6 meses porque são 6 etapas. Entraremos no detalhe de cada etapa. Então, por exemplo, a primeira etapa é panificação, fermentação. Depois vai vir molhos e massas italianas, massas feitas na mão. Eles irão colocar a mão na massa. Iremos entrar na escola de gastronomia, na escola de chefe. Iremos entrar no detalhe, tanto em italiano quanto em outros tipos de gastronomia. Preciso até falar que eu não vou ser o único que vai dar aula. Vamos ter outros que vão dar aula, cada um num setor específico onde tem uma especialização mais forte. Como, por exemplo, todo o trabalho das farinhas sem glúten. Como, por exemplo, as sobremesas. Teremos um chefe patisserie que vai dar aula, que vai ensinar. Então, é um curso extremamente bem planejado, onde no final, o resultado final vai ser uma pessoa, um ser humano apto realmente a começar um trabalho em uma cozinha ou industrial de um restaurante ou qualquer outra atividade que envolva a gastronomia. Diariamente, as pessoas vão no lar, nos procuram falando que passaram a vida querendo ser voluntárias e nunca souberam como. E eu sempre costumo falar que não tem um momento certo, assim. Se tem uma criança precisando, você é sim responsável. Então, assim, não adianta fechar os olhos, né? Você tem que abraçar a causa, cada um fazendo a sua parte. O que eu acho que esse projeto vai nos ajudar é que não é só um curso que a gente está oferecendo para as crianças. A gente está oferecendo dignidade, a gente está tendo um olhar individualizado para aquela criança. A criança que muitas vezes é vista como vítima, ela passa a ser vista como uma potência. É muito fácil você crescer com tráfico, mas não é mais essa a sua referência. Agora a sua referência passa a ser aquele chefe de cozinha, tipo um cara super carismático que tá lá doando o seu tempo, te puxando, falando assim, vamos lá, né? Vamos começar por baixo e vamos crescer junto. E aí você com o seu suor, com a sua garra, com o seu tempo, com a sua vontade, vai construir. E aí eles vão passar futuramente a ser a referência daquelas crianças que viviam na comunidade deles, né? Então, assim, eu acho que o mais legal de tudo é que eles vão dar uma lição de empatia. Então, já iniciamos os projetos. Estamos trazendo muita dignidade e ampliando os horizontes dessas crianças e adolescentes acolhidos. Complementando aqui o que o Felipe está falando, contamos com um voto de confiança. Trabalharmos juntos vai fazer toda a diferença. Bom, vocês conheceram um pouco então do trabalho da D11 Brasil. E para conversar conosco, os fundadores da D11, Zara e Felipe Carrano. Prazer tê-lo aqui conosco, ter os dois aqui conosco nesse programa. Primeiro, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa doação, né, que é algo maravilhoso, quando as pessoas se importam verdadeiramente com pessoas. E dá para notar na energia de vocês, no trabalho que vocês fazem, no entusiasmo do vídeo, o quanto isso faz parte da vida de vocês como um todo, né? Da missão, do trabalho que vai muito além do trabalho. Parabéns, um prazer tê-los aqui, sem dúvida. Felipe e Zara, sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, podendo estar compartilhando um pouco desse projeto, né? Que é um projeto de vida que nós começamos esse ano de 2021, mas que percorre assim a minha vida inteira, e o Felipe, como meu companheiro de vida, também faz parte do sonho dele também. Felipe, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade de a gente estar compartilhando aqui com mais pessoas o nosso projeto. É um projeto com um sonho muito grande e eu tenho certeza que não só com o nosso esforço, e com o esforço de todas as pessoas que estão nos ajudando, a gente vai bem longe, vai poder fazer diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Eu queria conhecer um pouco a história de vocês, né? A história de vocês. Sorocaba, a cidade atual é Sorocaba, mas sempre foram em Sorocaba, nascidos em Sorocaba, criados em Sorocaba? Vamos lá. Não, eu sou mineira, eu nasci em Minas Gerais, fiquei morando em Minas Gerais até 16 anos, né? E a história da D11 é um pouco por causa da minha história. Quando eu nasci, eu fiquei órfã aos 3 anos de idade e ainda morava em Minas Gerais. Os meus pais morreram, minha mãe 3, meu pai 7, depois eu fui morar com a minha avó. E aos 13 anos de idade, eu já tinha tido 5 grandes perdas na minha vida, né? E com isso, eu sempre tive um vazio dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu tive uma oportunidade, que foi ir para o Rio de Janeiro. Fui morar com uma tia que me deu muito carinho, fez com que eu tivesse uma oportunidade nova. E eu agarrei essa oportunidade com garras, né? Como fala, com unhas e garras, né? E foi lá no Rio de Janeiro que eu tive a oportunidade de conhecer meu marido, o Felipe, que está aqui hoje. E Felipe, como é que foi? Bom, sua história, né? Você é de Sorocaba, então? Não, Márcio, eu sou natural, eu nasci no Rio de Janeiro, cresci lá, a família toda lá. Minha família é muito dividida entre o Rio e São Paulo, né? E fui esportista, profissional, joguei vôlei até os 17, estudei no Rio, iniciei a carreira lá também. E há 11 anos atrás eu recebi um convite para vir para o interior de São Paulo. E aí nós nos mudamos, continuei minha vida profissional aqui dividida aqui no interior e depois em São Paulo. E ao longo dessa pandemia, a gente, já adiantando aqui, nós repensamos aqui na nossa vida tudo e fez muito sentido vir para Sorocaba em dezembro do ano passado. Então, a gente está quase um ano aqui em Sorocaba agora. E resolveram ser Sorocaba a sede do primeiro projeto da D11, do start da D11. Né? Perfeito. Como é que nasceu essa ideia? Como foi isso? Sentar, observar, a Zara já vinha com isso no coração para ser feito, e aí você embarcou também, opa, é um casal, vamos abraçar e vamos juntos. Perfeito. Não, para falar a verdade, não. Nós tínhamos um desejo, sim, que eu acho que aflorou no ano passado, que era a certeza de servir as pessoas. A minha trajetória profissional foi completamente diferente da Zara, né? Eu trabalhei anos e anos em empresas, e em março desse ano eu tomei uma decisão aqui de sair do último emprego, que eu tinha quase 10 anos, para apostar num projeto, empreender, né? Empreender mesmo. E a Zara, ela continuava com uma empresa, a Zara tem uma empresa de eventos gastronômicos. Ela já atua aqui há 6 anos com uma sócia. Mas, enfim, nessa virada toda aqui, nós ressignificamos a nossa vida e decidimos que agora era a hora, Márcio, da gente apostar numa iniciativa como essa. Que a gente conseguia, morando juntos, mais próximos aqui, numa cidade que tinha muito para oferecer, aqui em Sorocaba. A gente se apaixonou desde o primeiro momento que a gente chegou. A gente resolveu conceber essa ideia e partir aqui para ação, né, de construir o projeto da D11 aqui. Zara, como é que foi para você essa, não vou dizer mudança, mas agregar esse projeto, agregar essa iniciativa? Na verdade, como o Felipe falou, a minha trajetória, né, de vida, eu sempre tive algo que faltava. Só que eu não tinha tempo para pensar nisso, Márcio, porque eu sempre tive que trabalhar muito, né? Desde que eu comecei a faculdade, eu tinha que pagar meus estudos, eu tinha que correr atrás dos meus objetivos e sempre
trabalhando, sempre, depois fui mãe, dona de casa, fiz 2 faculdades, então assim, estava sempre trabalhando. E com a pandemia, o que aconteceu? A gente teve a minha empresa, que era de eventos, né, no mundo inteiro, eventos, foi uma das áreas mais prejudicadas, a gente parou. Então, quando parou, eu consegui pensar no que era importante, o que fazia falta, né? E essa pandemia aflorou muito esse lado de eu poder dar a oportunidade que eu tive, que era ajudar adolescentes e crianças, né, nessa área. Então, assim, para mim foi muito importante. Assim, a pandemia, para muitos, eu sei que tiveram muitas pessoas perdas, muitas coisas tristes. Só que para minha família foi um momento assim de nós nos unirmos mais, de estarmos com objetivos mais parecidos, foi um momento assim muito importante essa pandemia para nossa vida, para minha, do Felipe, Foi da um minha chamado. filha também. Podemos colocar que foi um chamado, né? É isso mesmo. E assim, esse chamado, no ano passado, quando nós resolvemos mudar para Sorocaba, né, por motivos pessoais, aqui a gente teve a oportunidade de conhecer lugares como lares de crianças que são acolhidas, pessoas muito diferenciadas, assim, que realmente estavam precisando todo mundo estava, né? Na verdade, muitas famílias precisavam de cestas básicas, muitas famílias precisavam de várias coisas. Só que a gente teve que buscar um caminho, né, Felipe? Assim, escolher um público e conversando muito, decidimos juntos que o público a ser trabalhado seriam jovens, né? Jovens e crianças, para a gente poder dar essa oportunidade que eu tive. Vocês estão apostando numa questão de geração, né? Essa questão da geração, apostar nas crianças e nos adolescentes para que se tornem pessoas cada vez melhores. O nome D11 é interessante, eu gostei, eu queria que vocês falassem sobre a ideia, sobre o significado do D11. Perfeito. O nome é emblemático. Desde o início, nós queríamos um nome curto e forte para ser lembrado. O D significa dia, né? E o 11 é um número que nos perseguiu aqui a vida inteira. Eu nasci no dia 11, mas nós concretizamos muitos sonhos, por coincidência, nos dias 11. E a empresa D11 também nasceu no dia 11, no papel. Foi tudo muitas coincidências. E é um número que simboliza a mudança, um número poderoso, e era isso. A gente queria que fosse um número que trouxesse, que viesse e fosse lembrado. Então, mas fora isso, sim. Tem o significado de colaboração mútua, né, Felipe? Perfeito, Zara. O 11, assim, o mais importante desse número, que é o que nós acreditamos muito, é que o 11 é colaboração mútua e ninguém faz nada sozinho. Né? Então, assim, o significado grande do 11 é isso, que se todos nós unirmos um pouco que cada um sabe, um pouco que cada um tem, a gente vai conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Me diz uma coisa, vocês iniciam com um projeto de cestas básicas, mas também tem um projeto profissionalizante, que Sim. é a Escola de Chefes. É isso? Me fala dessa Escola de Chefes. Eu posso comentar, Zara, sobre o início e aí na sequência você comenta aqui, compartilha o Escola de Chefes. A Zara e eu temos o hábito de praticar esportes. E, Márcio, num dia, eu estava bem próximo aqui de casa, num Parque Campolim, um parque que a gente presta as atividades físicas lá, né? Eu estava correndo no meio da natureza, foi um dia especial para mim, que eu estava buscando uma conexão comigo mesmo, sobre essa transformação profissional. E eu vi um professor dar aula para um casal nesse parque, uma aula de boxe, né? Mas num lugar lindo lá, enfim, e aquilo me marcou. Eu chamei, me aproximei, me apresentei, a gente começou a fazer a aula com esse professor. E 2 meses depois, num dia, esse professor chegou cabisbaixo, né, para nos dar essa aula. Eu perguntei se estava tudo bem, eu e a Zara ficamos muito preocupados, e ele contou a situação que ele estava vivendo, né? Ele e outros sócios têm uma empresa de segurança aqui da região, com aproximadamente mais de 30 famílias que são dependentes deles, e eles estavam naquele auge da pandemia, super dependentes aqui de trabalho, de uma ajuda, né? E 3 famílias bateram na porta dele naquela manhã pedindo socorro, pedindo
ajuda, qualquer ajuda que não tinha que colocar na mesa ali para os filhos, né? Aquilo nos sensibilizou. Voltamos para casa e tomamos a iniciativa ali de fazer umas primeiras doações de cestas básicas para essa empresa dele, para algumas famílias, e sem nenhuma segundas intenções, né? E logo depois, 2, 3 dias depois, a gente começou a receber as mensagens e vídeos postados pelas crianças, famílias nos agradecendo. Aquilo foi um baque muito grande para a gente. Foi uma retribuição que a gente acha que está ajudando as pessoas, pelo contrário. A gente conhece pessoas, histórias incríveis quando a gente ajuda, né? E ali, eu brinco até com a Zara que ali começou a D11, né? Começou com essa iniciativa de por que não, até depois a gente entender que passo a gente daí, começar com uma ajuda ali de cesta básicas, angariando recursos aqui junto amigos, familiares e pessoas também fazendo uma campanha aqui estruturada, até remota, para doar para mais famílias, né? E no decorrer do tempo, acho que a Zara pode explicar um pouco agora sobre o primeiro projeto, Zara. Bom, quer dizer que começou com essa questão de vocês observarem a necessidade e se movimentarem, juntar esforços para contribuir com essas pessoas que vocês também não conheciam, né? Pessoas que vocês não Sim. conheciam, né? Aquela atitude, aquela solidariedade que nasce num momento de dificuldade para todos, né? De igualdade de todos e uma dificuldade do convívio e principalmente da necessidade de trabalho. Fechou-se tudo. E quem dependia do comércio, quem dependia de eventos, ficou numa condição de não ter trabalho. Né? E as pessoas conseguiam sobreviver 1 mês, 2, 3 depois disso começou a crise, né? O desespero e de faltar comida na mesa. E vocês se depararam com essa situação e, em vez de cruzar os braços, não. Opa, de que forma que a gente pode ajudar? Parabéns, de que forma a gente pode colaborar e diminuir esse sofrimento, minimizar essa condição hoje? Bacana, isso é muito, muito bacana. Né? E como você falou, Felipe, sem interesse. Né? O interesse é só fazer o bem. Era só estar naquele momento provendo uma primeira necessidade de algumas famílias. E 10 cestas de início? Foram 10 cestas de início. Márcio, é muito curioso, porque nós já tínhamos clareza aqui que a gente queria servir as pessoas, né? E a Zara ainda muito com essa intenção aqui muito forte de crianças e adolescentes, mas nós não sabíamos, é natural, como o primeiro passo empreendedor, mas não sabíamos como iríamos construir esse projeto, né? E naturalmente veio. Eu digo até que foi uma inspiração ali divina da gente ter agido assim, e depois essa ação nos abriu portas para conhecer outras pessoas, outros bons, lindos projetos que tem aqui na região, parceiros, mentores, e daí a gente foi ganhando forma aqui, a D11 foi ganhando forma para até chegar nesses núcleos aqui de transformação que a Zara vai citar. Maravilha. Zara, então, começou com essa caminhada, começou com a intenção, a caminhada no parque foi providencial, foi divina, né, para conseguir desenvolver isso aqui. Nós estamos com um problema técnico aqui, mas ela já está resolvendo aqui para a gente. Essa condição do... Perfeito. Ok. Maravilha. Então, a caminhada foi providencial, foi divina, né? Foi para que vocês se encontrassem com uma pessoa para dar os primeiros start. Depois das cestas básicas, vem então o desenvolvimento da próxima atividade de vocês, que é essa escola de chefes. Exatamente, Márcio. Na verdade, nós temos amigos que eles atuam na área jurídica, né? Eles são juízes. E nós passamos para eles essa vontade de abrir uma empresa com cesta básica, de ajudar as pessoas. E como eles já tinham toda essa experiência, né, nessa área, eles nos deram, assim, eles falaram muito bonito o que vocês estão fazendo, acho que vale muito a pena, mas tem um caminho que poucas pessoas fazem, que é o caminho de estar ensinando a pessoa a pescar e não dar o peixe. Né? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça e o Felipe também, porque ele não desmereceu a nossa iniciativa, mas ele nos abriu uma porta para, né, assim, para vermos outras oportunidades. E com isso ele nos apresentou a juíza aqui da Vara e da Adolescência da cidade, onde nós podemos ter, assim,
foi também muito esclarecedor, conhecemos outros projetos e começou o caminho de como poderíamos ajudar, né, essas crianças e esses adolescentes. E a Escola de Chefs, que é o nosso primeiro projeto, que vai começar agora dia 3 de novembro, é muito por causa da minha área, porque eu atuo, né, eu tenho uma empresa de eventos gastronômicos e eu conheço o dono do restaurante Fior di Zucca, que é o Alessandro Lupini. E um dia eu e Felipe, mais um casal de amigos, estávamos lá e eu comentei com o Alessandro, ele foi na mesa conversar com a gente, eu perguntei o que tinha num tablado em cima do restaurante dele. E ele falou, Zara, ali tem uma escola. E aquilo ficou na minha cabeça. É uma escola, mas eu abri em 2019, com a pandemia, 2020 ela nunca foi aberta e ela está fechada ainda. Daí no dia seguinte eu liguei para o Alessandro e perguntei, falei, Alessandro, eu gostaria muito de estar fazendo a capacitação de jovens, jovens carentes, e eu gostaria de saber se você poderia alugar esse espaço, como que nós poderíamos estar criando algo. E ele, assim, uma pessoa de um coração maravilhoso, ele entrou no projeto, ele criou o projeto junto comigo e com o Felipe, né? Nós montamos todos os módulos, como que vai ser, quantas crianças podem ter, porque lá tem um espaço, é muito bom, mas é um espaço limitado, e vamos começar. Então, nosso primeiro projeto vai se chamar Escola de Chefs, que vai começar dia 3 de novembro, que vai ser, aliás, dia 4, mudou. Vai ser dia 4, era dia 3, agora vai ser dia 4, essa inauguração do nosso projeto piloto. Bom, vocês têm esse projeto piloto que começa agora em Sorocaba, no dia 4, mas pelo que eu vi o histórico de vocês buscam expandir. Vocês querem o território nacional para fazer as ações. Essa é a busca. E, lógico, uma ação como essa é necessário parceiros, é necessário doações, é necessário pessoas que entendam a possibilidade de estar ajudando outras pessoas e o quanto tem o peso desse empreendimento, né? Que muitas empresas gostam de se associar o nome a ações como a de vocês, que é algo que traz um retorno social e também é da responsabilidade social de muitas empresas. Como é que estão sendo as captações? Como é que vocês estão trabalhando essa condição de viabilização dos projetos? Que eu sei que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. O convencimento para doações, para participação, não é algo fácil. Mas vocês já mostraram que dificuldade não é o problema, não. Vocês enfrentam. Exatamente, Márcio. Eu acho importante a gente esclarecer como é que seria apesar de ser piloto, essa primeira capacitação, né? Teremos sim, junto com o Alessandro, esse grande chefe, que nos inspirou, me inspirou, a Zara já conhecia, mas eu não conhecia, me inspirou desde o primeiro contato que eu tive. Ele tem uma história muito bonita também na Itália, de ter ajudado pessoas de rua, ter trazido para dentro do restaurante, ter capacitado, ou seja, é uma pessoa que já tem uma história até para inspirar aqui esses jovens que vão estar conosco. Então, nós acreditamos numa linha de capacitação teórica com aulas práticas, mas também é importante frisar que todo esse jovem, a gente vai ter que plantar uma sementinha dentro do coração dele, a gente vai ter que ajudá-lo aqui com autoconhecimento, ajudar com o desenvolvimento dele aqui, com a questão da conduta, com a questão da apresentação, um trabalho de fortalecer aqui a autoestima dele, para que ele seja protagonista aqui de fato da vida que ele vai ter. E eu acho que essa é a beleza do projeto, né? A gente não está trabalhando o assistencialismo, a gente está trabalhando aqui uma mudança de jogo total na vida de cada um que a gente influenciar. Então, nascemos aqui com esse piloto que a gente quer aprender, a gente está aberto aqui até a cometer algumas falas que a gente vai aprender para acertar quando a gente for replicar aqui para outras cidades do país, sim. Tá? Esse piloto vai ter uma duração aqui de 1 mês, mas o projeto que foi desenhado aqui vai ser um pouco maior. Vão ser 6 meses aqui de capacitação, onde esse jovem vai sair muito bem preparado, e é isso que a gente busca, um jovem aprendiz diferenciado, que não só o mercado reconheça essa nossa capacitação com as outras pessoas no meio, né? E exatamente aquilo que você falou, esse jovem crescendo e prosperando, ele devolve depois para a comunidade, a retribuição dele aqui vai acontecer certamente.
Eu costumo dizer que o primeiro já deu certo. O segundo a gente aprimora, mas o primeiro já deu certo. O segundo vem as novas ideias, vem os ajustes que você comentou, mas com certeza já deu certo o trabalho de vocês, que já começa agora no dia 4 de novembro e com certeza sucesso absoluto. Quantos jovens participam dessa primeira etapa, desse piloto? Nesse primeiro projeto serão 10 jovens de 15 a 18 anos. E como é que foi a escolha desses jovens? Qual o perfil? Nós optamos, assim, na verdade, nós estamos trabalhando juntamente com a vara da criança e adolescente, né? E existem três programas dentro desses jovens. São 2 SAICAs, que são serviços de acolhimento. Essas crianças, elas foram retiradas dos seus lares por alguma infração que aconteceu nas famílias delas, então elas estão dentro de lares, antigos orfanatos. Sim, né? Então, casas de acolhimento, né? Casas de acolhimento, exatamente. A gente vai ter 2 casas de acolhimento e também, Márcio, 2 serviços que eles são para crianças assistidas pela vara da infância, né? Ele é um programa socioeducativo. Então, nós escolhemos primeiro, nós fizemos uma seleção dos jovens que teriam alguma vontade de aprender a gastronomia, que tivesse dentro desse perfil de 14 a 18 anos e que também pertencesse a esse grupo, né, desses programas que a Vara Adolescência nos aconselhou a trabalhar. Eu não sabia desse detalhe e isso me fez relembrar aqui algumas situações que a gente sabe que essas crianças e os jovens permanecem até uma certa idade. Quando da maioridade eles têm que sair desses lares e muitas vezes não têm uma condição profissional, não tem como sustentar, não tem como enfrentar o mundo lá fora. Parece um pouco injusto, né? Porque chega a maioridade, parece que não se tem mais problemas, não. Eles vão enfrentar os problemas e vocês estão trabalhando justamente com essas crianças, com esses jovens que já têm a possibilidade de um emprego, de uma profissão. Assim que passar a maioridade, já não vão se sentir abandonados, né? Já tem uma porta que se abre, já tem um emprego, já tem uma profissão, já tem uma possibilidade muito grande. Muito bacana isso, parabéns pela iniciativa. Eu não sabia que estava com esses detalhes assim, com essa precisão cirúrgica, que é muito bacana, muito, muito bonito de se ver. É muito interessante o que você disse, Márcio, que apesar do curso que um jovem desse optar, é muito importante aqui o reforço por trás. Temos aqui mentores aqui excepcionais que vão estar fortalecendo esse desenvolvimento humano aqui, aplicando aqui metodologias aqui diferenciadas, modernas aqui para o desenvolvimento aqui deles mesmos, né? Para a segurança, conforme eu disse. Mas tem também, para algumas crianças que fizerem sentido, eu acredito muito no esporte como terapia. A gente está trabalhando essa questão também do envolvimento aqui do esporte para muitas delas. E quem sabe, nasçam talentos ali. Ok, tivemos probleminhas técnicos, mas já estamos de volta aqui e nós estamos falando a respeito dessa parceria, né, e que vocês abrem espaço para crianças que estão em casas de acolhimento, crianças e adolescentes em casas de acolhimento. E o Felipe estava falando dessa questão do esporte, né? Bacana, essa questão do esporte também sendo integrado e desenvolvendo essa possibilidade, né, das pessoas com atividade esportiva seguirem uma condição profissional ou simplesmente ter esse contato com o esporte que edifica muito, né? Perfeito, Márcio. Conforme eu disse, eu fui atleta durante muitos anos, praticamente nasci dentro do esporte, né? Fui muito incentivado pelos meus pais aqui na natação, no tênis, e eu sei o quanto alguns valores do esporte me trouxeram para a minha formação e para o meu caráter como indivíduo, né? Seja a resiliência, seja a boa competitividade, de correr atrás, de não abaixar a cabeça, aprender a lidar com as derrotas temporárias da vida. E, sem sombra de dúvidas, o programa aqui, esse entorno do esporte para cada jovem, para cada criança desse, é muito importante para o desenvolvimento deles. Bom, legal, bacana. E você atua também nessa área de esporte? Você também participa nessa integração?
Sim, sim. Eu vou também participar, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem bons mentores aqui, bons voluntários que estão trazendo, que isso é muito importante para qualquer núcleo aqui de capacitação que nós fizermos. A gente está trazendo pessoas para contarem a história, pessoas que vão esperar, até como ídolos aqui, desses jovens aqui, para eles se esperarem, né, nessa busca aqui do aprendizado. Mas sem sombra de dúvidas, Márcio, eu vou ser um que vai estar à frente ali junto com o esporte, né, nessa capacitação do esporte com eles. Com legal, o esporte ele tem essa função, né? As pessoas falam, poxa, o esporte dá resultado, dá. E o esporte dá resultado e ele se torna social, o resultado do esporte. Você acabou de falar, se tornam ídolos, se tornam ícones, se tornam exemplos. Então o esporte tem essa condição do crescimento e desenvolvimento, né? Ele nos dá campeões e esses campeões acabam incentivando mais campeões. Quer dizer, é cíclico, né? É uma coisa que se renova a todo momento e o esporte tem essa beleza, essa confiança. E juntou-se o esporte e gastronomia, quer dizer, tudo de bom, né? Sara, você também tá na gastronomia, mas do lado de dentro do balcão ou na conduta, só na organização, que não é fácil também? Olha, eu sou formada também em gastronomia, só que eu não cozinho, né? É muito engraçado. Quem gosta de cozinhar em casa é o Felipe. O Felipe que é o cozinheiro, que é o chefe. Ele gosta de cozinhar, a verdade é essa. Mas, sim, eu vou estar junto com o Alessandro. Eu, nesses anos todos, além da faculdade de gastronomia, eu aprendi muito dentro da área de eventos gastronômicos, que é a Caprichar, que é a minha empresa, é onde eu atuo profissionalmente, né? E estarei lá também incentivando e ensinando o que eu puder para essas crianças e adolescentes. Maravilha. Gente, como é que as pessoas, as empresas podem acessar vocês? Lógico, a gente está com as redes sociais aqui aparecendo também, mas a ideia é de que surjam empresas que queiram patrocinar cada vez mais e mais eventos. Eu imagino que essa condição que vocês observam no Brasil são empresas regionais, empresas nacionais e também aquelas que são locais que podem estar desenvolvendo isso também, podem estar patrocinando. Digamos que tem alguma cidade ou então alguma região metropolitana que alguém assistindo o programa tem interesse em instalar um núcleo desse na sua região, né? Como é que é feito isso? Perfeito. De fato, hoje nós somos uma empresa enxuta, tá, Márcio? Nascemos assim, queremos permanecer assim. A gente vem trabalhando muito essa questão aqui das mídias sociais, essa divulgação, a divulgação boca a boca, o crescimento orgânico. E hoje, até então, 100% do que a gente arrecadou foram doações de campanhas em plataformas que a gente investiu para essa exposição toda, doações de amigos e familiares. Mas para fazer essa virada, a gente precisa sim do investimento da iniciativa privada, né? Então, logo após esse primeiro piloto, a gente pretende sair, se apresentar para muitas dessas empresas. Lembrando, não é só uma capacitação de escola de chefes, em breve, a gente já fechou o próximo programa, uma parceria aqui da cidade também, que vai começar em janeiro, sobre beleza, através de uma pesquisa que nós fizemos aqui com os parceiros aqui desse nosso projeto. A gente identificou que o que mais esses jovens hoje estão querendo, estão buscando uma capacitação dentro da área de gastronomia, beleza e mecânica. Então são três projetos aqui que em breve a gente já pretende aqui até o final do primeiro tri já sair e capacitar com as primeiras turmas, mas tem outros núcleos aqui, carpintaria, eletricista e também o próprio jovem aprendiz para poder entrar no programa das empresas, né? Aquele jovem que a gente vai estar dando aquela formação aqui especial para ele entrar num ambiente desse corporativo, né? O que ele precisa aprender, como é que ele precisa se aportar, dicas para ele se desenvolver, correr atrás, enfim. Tem uma série aqui, tem uma diversidade aqui de capacitações aqui bastante interessante para a gente focar e replicar, né? Replicar conforme a gente aprende, dá certo para todas essas outras cidades. E a gente customiza
né, Zara, né, o projeto de acordo com as próprias necessidades da empresa. A gente tem um formato aqui, mas não é um formato padrão aqui, tudo que pode ser customizado para aquilo que a empresa precisa. E eu tenho certeza que vai dar muito certo. Bom, então legal. Então, além dessa questão do auxílio às famílias, da cesta básica e essa condição da escola de chefes também, esse projeto integrativo de esporte, vocês também estão desenvolvendo outros projetos dentro da área da beleza, da área estética, que é uma área que se mantém e vem em crescimento, né? Então há um interesse muito grande dos jovens nessa área. E a mecânica industrial, a mecânica automotiva, qual seria mais essa vertente, Felipe? Olha, estamos pesquisando ainda, mas surgiu muito automotiva, motos também, tem uma demanda aqui reprimida, né? A gente só escuta que faltam bons aqui auxiliares ou jovens aprendizes aqui nesse processo aqui de recrutamento e seleção no mercado, né? Sim. Curioso, a gente só achava que só existia um gap aqui, uma lacuna para ser trabalhada, que era a formação desses jovens. Não, mas quando a gente olha esses ecossistemas, os próprios empresários precisam dessa formação mínima aqui de um jovem para entrar. É aquela questão mais técnica, né? Mais base técnica, mais chão de fábrica. Exatamente. Mais chão de fábrica, o pessoal está olhando muito no horizonte e de repente está bem próximo ali uma possibilidade e o jovem está dando esse sinal. Isso é muito bacana. Bom, você falou que a coisa pode ser adaptada de acordo com a necessidade da empresa, de repente dos profissionais que ela necessita. Nós tivemos uma época aqui na região, como tem um polo industrial, havia uma falta na época de pedreiros refratários por alto forno das siderúrgicas, né, que é uma mão de obra específica. Então é mais ou menos isso que você está colocando agora. De acordo com a necessidade da empresa, dá para ser desenvolvido. Perfeito. Maravilha. Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho desse nosso horário, que está muito gostoso esse bate-papo com vocês. É muito legal ver pessoas empenhadas, dispostas e com ideias e vêm com inovações. Você mesmo falou, Felipe, nascendo enxuta a empresa, de acordo com as necessidades vai se crescendo e acho que essa é a receita do sucesso, é essa, né? Pé no chão, realidade, enxuto e nesse novo modo nosso agora, que é a internet, que é trabalhando em home office, que é desenvolvendo as coisas através dessa grande mídia, né, que é a maior mídia hoje, que é a internet, e angariando aí parceiros e promovendo as ações. Perfeito, Márcio. Eu acho que minha última informação para compartilhar, o Brasil, com esse agravamento da pandemia, não só o Brasil, mas outros países do mundo também, no Brasil a gente tem mais de 25% hoje dos jovens que nem estudam, que nem trabalham. Então, é um público aqui, grande potencial aqui para nós e outros programas similares aqui pelo redor do Brasil, onde tem o próprio Gerando Falcões, que é um projeto incrível, do Edu Lira também, trabalhando não só a capacitação, mas ajudando muitas famílias. Mas a Zara e eu temos um objetivo maior. E não só esses jovens, a gente quer também fazer um trabalho aqui junto às crianças, mesmo que sejam trabalhos mais lúdicos, mas trabalhos que vão moldando o caráter, vão lapidando essa criança para quando chegar aqui na adolescência, chega muito mais bem preparada para também almejar essas oportunidades aqui de emprego que a gente vai trabalhar. Bacana, muito bacana, ou seja, trabalhar a geração, né? Dar condição para que todos tenham a mesma possibilidade de alcançar o seu sonho, de alcançar uma condição de se tornar um ser humano cada vez melhor. Esse acho que é o grande chamado, né? Acho que essa é a grande verdade da nossa existência, poder propiciar uma evolução nossa e a evolução do próximo também, dessa condição. Isso é muito bacana. Que é um trabalho para nós também, né, Felipe? Para quem faz, é um trabalho muito positivo, né? Exatamente. Nos enche de alegria, é impressionante. A gente acha que a gente está ajudando, mas são eles que nos preenchem aqui de amor com essas retribuições. Conhecemos pessoas incríveis, Márcio. A Zara está aqui também, pode falar. Pessoas incríveis que já mudaram, nos trouxeram um aprendizado enorme aqui nesses poucos meses que a gente vem trabalhando. Bacana, muito bacana. Zara, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa do casal aí, vocês estão muito bacana isso, é bom ver um jovem casal já com esse empenho todo, com essa vontade toda e trabalhando, né, com afinco para isso. Nós agradecemos, né, Felipe, porque esse projeto é um projeto que a gente fala que não tem volta. Começamos esse ano, mas é um projeto de coração e... Nos uniu, né? Muito.
e nos uniu, porque a gente viu que realmente a gente quer deixar um legado. Eu não quero viver tudo que eu vivi na minha vida, o que eu passei na minha infância, e passar em vão. É o que eu falei, se eu tive todas aquelas perdas, passei por tudo aquilo, era para me tornar a pessoa que eu sou hoje e poder deixar alguma coisa melhor, né? Eu poder trazer algo melhor para estar contribuindo com o mundo. E isso eu tenho o Felipe para estar do meu lado, e juntos a gente está querendo fazer uma coisa muito boa, né, Felipe? Exatamente. Bacana, bacana, gente. Parabéns para os dois. Sucesso para a D11, sucesso para o programa. E é lógico, a gente tem sempre sonhos e interesses, e de repente a possibilidade de, quem sabe no futuro, tá vendo um projeto desse aqui bem próximo aqui, uma escola de chefes aqui, quem sabe na região, né? Quem sabe a possibilidade das empresas acabarem abraçando essa possibilidade. Eu costumo dizer que os projetos sempre acabam sendo viabilizados dentro de uma condição do poder público. Eu sei que o judiciário muitas vezes tem projetos, tem verbas direcionadas a projetos, tem o CMDCA, tem muitos órgãos que têm essa condição. Infelizmente, é necessário toda uma condição burocrática, a gente sabe que leva tempo e demanda, esse tempo demora para dar essa assistência, né? Quem sabe as coisas se tornam mais ágeis, mais rápidas, que para a gente poder fazer um processo como esse, uns similares de vocês, as pessoas que querem desenvolver, possam ter uma ferramenta mais ágil à mão, e a burocracia é necessária, mas de repente colocar o dinamismo para que pessoas como vocês possam conseguir viabilizar cada vez mais projetos como esse. Parabéns para vocês. Um grande abraço aos dois, sucesso, e as portas estão abertas. Quando quiserem conversar, é só entrar em contato aqui, o espaço está aberto e vamos divulgar. E assim que começar os projetos, retornamos aqui com prazer, vamos falar a respeito. Muito obrigado, Márcio. Obrigada, Márcio. Obrigado a vocês. E assim vamos chegando ao final deste nosso bate-papo, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo ao Felipe e a Zara aqui conosco. Sucesso para a D11, agradecendo a Maria Clara aqui nos comandos. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.